Olá, meu nome é Edivaldo Borges, eu sou discente da graduação em Filosofia da Universidade Federal do Piauí e também sou discente de uma iniciação científica voluntária pela mesma instituição. O título dessa comunicação é O Descritivismo e seus Percalços. A teoria descritivista da referência dos nomes próprios, também chamada de concepção Frege-Russell, tem sua gênese no célebre artigo de Frege sobre o sentido e a referência. Nele, o filósofo argumenta que aos nomes próprios corresponde um sentido, ou mais de um sentido, que é o modo de apresentação do objeto. E os nomes próprios se referem ao objeto de acordo com o fato de que a, eles têm um modo de apresentação. Esse modo de apresentação é o que ele chama de sentido, que é também ao que corresponde o nome próprio. Então a gente tem um tipo de pirâmide em que em um ponto a gente tem o nome próprio, e a ele corresponde um sentido, ou mais de um sentido, que é o modo de apresentação de um objeto. A referência do nome próprio ao objeto é resultado das outras duas relações, ou seja, do fato de que ao nome corresponde uma ou mais referências e do fato de que essas referências são o modo de apresentação de um objeto. Um bom exemplo que Frege dá é o de Aristóteles. Se eu não me engano, na segunda nota de rodapé do texto que eu mencionei. Nele é dito que Aristóteles é o aluno de Platão, que ele é professor de Alexandre o Grande, e que esses são sentidos que nós atribuímos ao nome Aristóteles, e que o objeto Aristóteles é aquilo a que correspondem os sentidos. Então, a referência do nome Aristóteles à pessoa Aristóteles é dada pelo fato de que há um sentido a que corresponde o nome e que representa o objeto. Russell, em um artigo publicado em 1905, chamado Da Denotação, ele argumenta que aos nomes próprios corresponde uma descrição definida e que o objeto da referência dos nomes é aquilo que unicamente satisfaz a descrição. Então, não é muito claro se Russell aceita mais de uma descrição, mas a descrição que é aceita por ele é aquela que vai, se a gente pode usar esse termo, colher o objeto unicamente, e o objeto é aquilo que unicamente satisfaz a descrição. Então ele é como, se me permitem dizer, a descrição é um tipo de arpão que a gente atira em um objeto, e o objeto é aquilo que é acertado pelo arpão. Ou uma flecha, se preferirem. Então, por exemplo, a descrição definida, que vai definir o que Aristóteles é o aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. O objeto que corresponde ao nome Aristóteles é o objeto que unicamente satisfaz essa descrição. Posteriormente, o segundo Wittgenstein, nas investigações filosóficas, no parágrafo 79, se não me falha a memória, vai sugerir o que John Searle, em um artigo cujo nome eu não me lembro agora, vai explicitar. O que eles têm em comum é o fato de que eles permitem que ao nome próprio corresponda mais de uma descrição ou sentido. Russell e Frege, embora tenham terminologias diferentes, Frege fala de sentido e Russell fala da descrição, a gente pode entender sentido e descrição como mais ou menos a mesma coisa. Embora isso talvez seja um pouco simplista, mas serve ao nosso propósito. Bom, então, o segundo Wittgenstein sugere, e Searle aprofunda, o fato de que ao nome corresponde mais de uma descrição, ou mais de um sentido. Então, por exemplo, Aristóteles tem o sentido ou a descrição de aluno de Platão. E também tem o sentido ou descrição de o professor de Alexandre o Grande. Também tem o sentido de o mais famoso Estagira, ou
o autor da metafísica, entre outros. Essas descrições formam um feixe de descrições, um leque de possibilidades que a gente pode usar para referir a Aristóteles. Então, a gente tem a concepção original de Frege Russell e essa é desenvolvida por Searle e sugerida por Wittgenstein. Posteriormente, Keith Donnellan e Saul Kripke criticaram tanto a concepção original de Frege Russell quanto a teoria do feixe de descrições, que englobam basicamente o que é a teoria descritivista da referência dos nomes próprios. Basicamente, em resumo, a teoria descritivista da referência dos nomes próprios é aquela segundo a qual a um nome próprio corresponde um sentido ou descrição, e o objeto da referência do nome é aquilo que unicamente vai satisfazer as descrições ou descrição, ou sentido, se assim preferirem. Bom, então, Kripke realiza uma crítica mais severa, que alguns até hoje acreditam ter desbancado o descritivismo em favor de uma teoria referencialista, ou da referência direta dos nomes próprios. E Donnellan também tem uma crítica, mas eu vou preferir abordar somente a crítica do Kripke, por julgar que ela é mais avassaladora. Bom, o fato é que, segundo Kripke, as descrições que a gente tem de certos nomes podem se revelar serem falsas. Então, por exemplo, Aristóteles é o escritor da metafísica, mas ele poderia nunca ter se interessado por filosofia. Ele poderia ter morrido ao nascer, ou poderia nunca ter se dedicado à pedagogia e não ter sido professor de Alexandre o Grande, ou por um infeliz acaso poderia não ter sido aluno de Platão, seja porque Platão não se dedicou à filosofia ou não se dedicou à pedagogia, ou porque Aristóteles nunca se interessou pela teoria platônica, seja ela qual for. Então, as descrições que nós atribuímos normalmente a Aristóteles, os sentidos pelos quais nós identificamos quem Aristóteles é ou o que Aristóteles é, os sentidos pelos quais nós identificamos o objeto a que o nome se refere, podem se revelar serem incabíveis, serem falsos. Então, a gente pensa o seguinte: tá, o nome Aristóteles se refere a um objeto, Aristóteles, e a gente identifica esse objeto porque a gente tem em mente que Aristóteles é o autor da metafísica, e o autor da metafísica é um cara chamado Aristóteles. Então, e se Aristóteles não tivesse escrito a metafísica, como eu disse? Ele deixaria de ser Aristóteles? O nome Aristóteles ainda se referiria a Aristóteles? Kripke vai dizer que sim, o nome ainda vai se referir a Aristóteles, mesmo a descrição não sendo mais possível de ser atribuída a ele. Aristóteles vai continuar sendo Aristóteles, mesmo que ele não tenha escrito a metafísica. Isso não é definitivo, isso não é essencial a Aristóteles. Então, vamos pegar outro exemplo. Adolf Hitler. Imagino que existam alguns simpatizantes dele ainda pelo mundo. E eles devem pensar o seguinte: Adolf Hitler foi um herói de guerra. Hoje em dia a gente pensa, Adolf Hitler, a maioria das pessoas talvez, Adolf Hitler foi um homicida. São descrições divergentes, talvez, mas ainda assim identificam um único objeto, Hitler. Mas e se ele tivesse se tornado um professor acadêmico na Alemanha e o nazismo nunca tivesse surgido? Hitler teria deixado de ser Hitler? Não, ele teria continuado sendo quem e o que ele é, argumenta Kripke, embora não com esse exemplo. Então,
é uma é um argumento metafísico que há a possibilidade de um ser vivo ter se desenvolvido de uma forma diferente do que se desenvolveu, ou melhor, de que um ser humano tenha tido uma vida diferente da que teve. E as descrições que nós normalmente atribuímos a ele não sejam mais possíveis de serem atribuídas em um mundo possível. Então, em um mundo possível, Hitler poderia não ter sido responsável pelo Holocausto, embora ainda tenha sido o chanceler, primeiro-ministro, presidente, não sei ao certo, do Terceiro Reich. Então, a gente ainda poderia identificar Hitler como o responsável pela Segunda Guerra Mundial, mas não como o responsável pelo Holocausto. Tudo isso é possível. Portanto, o argumento é modal, é metafísico. Então, as descrições, que são o ponto-chave da concepção Frege-Russell, o sentido também, elas não determinam a referência do nome próprio, porque a gente determina, segundo a concepção Frege-Russell, que a um nome corresponde um certo referente com base em uma descrição ou sentido. Mas esse sentido, essa descrição que unicamente escolhe, capta um objeto, e o objeto é aquele que unicamente satisfaz a descrição, pode se revelar sendo falso. Por exemplo, a gente pode descobrir que Hitler, na verdade, era um pseudônimo usado, era um fantoche usado, não um pseudônimo, mas um fantoche usado por um grupo de pessoas que orquestrou a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Então, quem foi o principal agente alemão para a, para que implodisse a Segunda Guerra Mundial? Muitas pessoas diriam Hitler. Essa descrição parece clara para ser determinada a ele, mas poderia se revelar sendo falsa. Ele poderia ter sido fantoche de um grupo de pessoas. E a gente diz, Hitler foi o responsável pelo Holocausto, mas esse mesmo grupo de pessoas poderia ter orquestrado o Holocausto e ter mandado Hitler só assinar um ou outro papel solicitando a morte de milhões de judeus. Então, os responsáveis seriam, na verdade, em última instância, esse grupo de pessoas hipotético. Então, as descrições que nós atribuímos a Hitler poderiam não identificar ele, mas um grupo de pessoas. A isso, Kripke, na verdade, Donelan, introduz a noção de referente semântico de uma expressão denotativa. O referente semântico é aquilo que satisfaz a descrição do que a gente associa com um nome. Por exemplo, Donelan fala sobre alguém que está bebendo champanhe. Ele fala, o homem que está bebendo champanhe. E a gente aponta para um homem e diz, aquele é o homem que está bebendo champanhe. Mas se o homem, na verdade, estiver bebendo vinho, o referente semântico, e Kripke também menciona isso e faz referência a Donelan, o referente semântico vai ser o homem que está bebendo champanhe. Mas... Bom, então, o referente semântico é aquilo que satisfaz a descrição associada ao nome próprio. Então, a gente fala, o homem que está bebendo champanhe. Embora não seja o nome próprio, é uma expressão denotativa. O referente semântico vai ser o objeto que está bebendo champanhe. Mas o referente de fato, o referente usual, se a gente pode usar esse termo, vai ser o homem que a gente está apontando e que, na verdade, está bebendo vinho, ou um Moscow Mule, ou um Cuba Libre, talvez.
Então, se a gente pensa em Hitler como o responsável pelo Holocausto, o referente semântico do nome Hitler, associado ao responsável pelo Holocausto, vai ser o grupo hipotético que orquestrou o Holocausto, e não Hitler. Quando o referente de fato do nome Hitler é Hitler. Isso acontece, argumenta Kripke e Donellan também, porque há uma cadeia histórico-causal por detrás do nome. Então, quando o nome foi introduzido numa comunidade de falantes, quando a mãe de Hitler decidiu nomeá-lo Adolf Hitler em um ato de batismo, o nome foi introduzido numa comunidade de falantes que chegou até nós. Então, passando de elo em elo, a gente tem uma conexão histórico-causal até a pessoa a que nós nos referimos, Hitler. Essa é mais ou menos a teoria da referência direta. Mas eu não quero entrar em detalhes sobre isso. O ponto central é que as descrições, segundo argumenta Kripke e Donellan também, podem falhar. Elas podem se revelar serem falsas. Ou em um mundo possível, podem ser outras. Então, como a gente identifica o objeto da referência de nome próprio? Aparentemente não pode ser pela descrição, a gente associa a ele. Porque, como eu disse, em um mundo possível, as descrições podem ser outras, ou nesse mundo, elas podem se revelar serem falsas. Então, quando a gente pensa que o referente semântico é aquele objeto a que a gente está falando, na verdade é outro. Então, só mais uma vez para deixar claro isso. Vamos pensar em Aristóteles. Ele foi escritor da metafísica. Agora vamos supor que uma outra pessoa escreveu a metafísica e essa pessoa morreu e Aristóteles achou a metafísica e pensou: bom, não sei quem é o dono, então vou pegar esse livro e dizer que é meu. Então, quando a gente fala Aristóteles, pensando no escritor da metafísica, o referente semântico do termo é o homem que de fato, ou a mulher que de fato escreveu a metafísica, e não Aristóteles. Enquanto, de acordo com a teoria da referência direta, defendida por Kripke e Donellan, o referente de fato do nome Aristóteles é o objeto Aristóteles, porque há uma cadeia histórico-causal que chega até nós, de elos que se conectam desde o passado e transmitem esse nome, partindo do objeto da referência do nome, até nós que somos usuários, em última instância, do nome. Então, essa, mais uma vez, é a teoria da referência direta, ou referencialismo. Mas agora tem uma questão interessante. Kripke aceita que coisas têm essências. Essas essências determinam o que aquela coisa é. Aristóteles já chamava isso de substância. Então, pensem na água. A água é um ótimo exemplo. Qual é a essência da água? Kripke diz H2O. Há quem argumente que a água em um mundo possível poderia ser X, Y, Z. Pode ser, talvez. Mas, longe dessas questões, vamos só assumir que a essência da água é de fato H2O. Que em um mundo possível ela não poderia não ser H2O. Se é ou não, eu deixo essa questão em aberto. Mas, se a gente encontra a essência da água, filosoficamente falando, mesmo que não seja H2O, vamos supor que a água é um líquido ABC, em que ABC é uma descrição que contenha todos os conceitos que determinam o que a água é essencialmente. E só para efeito de brevidade, vamos assumir que esses conceitos são hidrogênio e oxigênio. Ou melhor,
duas moléculas de hidrogênio, não, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Esses seriam os conceitos que determinam o que a água é essencialmente. Então, se a água é essencialmente, ou seja, necessariamente H2O, ela não poderia não ser H2O. Se um ser humano é, por natureza, um animal e não poderia não ser um animal, por natureza eu não quero dizer biologicamente falando, ou darwinianamente falando, teoria da evolução, etc. Mas se por a essência do ser humano é ser um animal, em amplo sentido, estou usando isso só como exemplo. Vamos dizer que animal é um conceito que define o que o ser humano é. Se o ser humano é, por essência, por natureza, é necessariamente um animal, então ele não poderia não ser um animal. Não poderia ser um robô, não poderia ser um tipo de molécula, não poderia ser um planeta, não poderia ser uma árvore, uma pedra. Assim como a água não poderia ser um ser vivo, porque é só H2O. A água não poderia também ser um composto orgânico, porque é inorgânico. Então, seria correto descrever o ser humano como animal. Essa é uma descrição que colhe o ser humano. Também colhe, também capta, como eu já disse, é como um arpão. A gente atira a descrição e ela atinge um determinado objeto. O objeto é aquilo que é atingido pelo arpão. Ou seja, é aquilo que unicamente satisfaz a descrição. Vamos supor que mais nada seja um animal, que mais nada seja H2O. Tudo que é um animal é um ser humano, tudo que é um ser humano é um animal. Se é um animal, tudo que é um se algo é um animal, eu queria usar um bicondicional aqui, mas eu não consigo. Bom, enfim. A água é se, somente se, H2O, eu acho que não funciona. Bom, enfim. Vamos agora pensar o seguinte. A descrição é aquilo que unicamente vai definir uma coisa, um objeto. Então, se a gente tem como descrição, como sentido de um objeto, uma série de propriedades essenciais, o objeto não poderia não ser descrito como outra coisa senão o que é determinado pela descrição, porque ele é essencialmente aquelas coisas, aqueles conceitos determinados pela descrição. Então, se a gente assume que a água é essencialmente H2O, a gente pode dizer a água é H2O. H2O é uma descrição que define o que a água é. Então, se a gente fala de algo que não é H2O, a gente não fala de água. Inclusive, o próprio Kripke fala disso, defendendo um essencialismo científico que a gente não vai discutir aqui. Mas fica a título de informação. Bom, então, me parece que a teoria descritivista não funciona com descrições contingentes. Então, de fato, Aristóteles poderia não ter sido o autor da metafísica. Mas, como eu já disse, assumimos que o ser humano é um animal. Então, Aristóteles poderia não ter sido um animal? Não, de forma alguma. Então, a gente pode definir Aristóteles como um animal. Aristóteles é um animal. Então, se a gente encontra uma definição estrita de termos essenciais que determinam o que Aristóteles é, a gente poderia determinar uma descrição que corresponda a Aristóteles em todos os mundos possíveis. É só a gente pensar o seguinte: Aristóteles não poderia não ter escrito a metafísica. Claro, poderia não ter escrito, mas vamos supor que não poderia não ter escrito. Então, Aristóteles é essencialmente o autor da metafísica. Então, essa descrição vai ser aquilo que aqui unicamente corresponde o objeto Aristóteles. Então, a gente tem uma descrição que vai
unicamente me fugiu agora o termo à cabeça, mas a gente vai ter uma descrição que vai unicamente captar um objeto. Então, o descritivismo não falha. Se a gente pensa em termos, em conceitos essenciais para fazerem parte da descrição definida, do sentido que corresponde a um objeto, porque o objeto não poderia ser descrito por outros termos. Na verdade, poderia, mas apesar de que ele poderia ser descrito em outros termos, quando a gente pega os termos essenciais a que o objeto corresponde, em outros mundos possíveis, o objeto também seria descrito assim. Então, o nome próprio, para usar aquela pirâmide que eu mencionei no início, o nome próprio sempre corresponderia a uma descrição definida, a um sentido que discriminaria propriedades essenciais de um objeto, e o objeto seria aquilo que unicamente satisfaz essas propriedades essenciais, não descartando, e aqui eu volto à teoria do feixe de descrições, não descartando propriedades contingentes. Então, o objeto poderia ser descrito com propriedades contingentes e propriedades necessárias. Em termos de mundos possíveis, ele seria descrito como aquilo que unicamente satisfaz as propriedades essenciais de uma descrição definida. No nosso mundo possível, ele poderia ser descrito como aquilo que corresponde às propriedades contingentes, mas também às propriedades escritas, essencialmente, as propriedades essenciais descritas por um sentido, por uma descrição definida. Então, em suma, o descritivismo é uma teoria que argumenta que ao nome próprio corresponde um sentido ou descrição definida, e o objeto da referência é aquilo que unicamente satisfaz a descrição. Eu assumo que a única forma de defender o descritivismo de forma relevante é argumentar que a descrição, o sentido relevante para determinar qual é o objeto, a referência do nome próprio, é se a gente usar uma descrição, um sentido que contenha propriedades essenciais do objeto. Do contrário, a gente cai na crítica de Kripke de que o objeto poderia ser descrito de forma diferente, poderia ter outras propriedades. Mas se a gente entra em termos necessários relativos ao objeto, então ele não poderia não ter aquelas propriedades essenciais. E se essas propriedades fazem parte da descrição, ou são tudo aquilo que a descrição narra, então ela não poderia não ser usada para definir, determinar o objeto da referência do nome próprio em questão. E creio que isso é tudo. Muito obrigado pela atenção. Tenha um bom dia, boa tarde ou boa noite.